Eu só acreditei porque vi algumas postagens nas redes sociais comemorando a morte do Papa Francisco, que nos deixou na madrugada de ontem, antes das 3 da manhã, horário de Brasília. Ora, comemorar, celebrar a morte de qualquer pessoa é algo repugnante. E ainda mais quando a gente se refere a quem teve a história e a postura de Francisco no tempo de hoje. O grande desejo, a grande vontade, diante de tantos dilemas da humanidade, era de que Francisco ainda estivesse entre nós e bem, externando suas posições, suas ideias, sempre na defesa dos marginalizados, dos que ficam à margem da sociedade e condenando aqueles que confrontam essa máxima de que Jesus não veio para os ricos e abastados. Jesus veio para salvar os pecadores. É partindo dessa premissa que a gente avalia o papado de Francisco como um papado adequado ao seu tempo e um dos mais importantes se a gente pega a janela dos últimos 15 papas, pelo papel histórico que ele desempenhou de ser uma voz em defesa das minorias, de condenar os ataques terroristas a Israel, mas condenar de forma veemente também o genocídio a famílias palestinas que estão dizimadas, com crianças sendo mortas ou ficando inválidas, com pais vendo os filhos morrerem sob escombros, mães sendo mortas na frente dos filhos, sem que essas pessoas tenham feito absolutamente nada, nenhum envolvimento com o que fez o Hamas. É condenar, por exemplo, a política imigratória de alguns países, onde receber um semelhante, porque todos somos iguais, independente de raça, religião ou de onde tenhamos nascido, e a países que condenam a imigração como se quisessem proteger a sua espécie, somos todos uma só espécie. O Papa disse, alguém chega com fome, com sede, de um país devastado pelas guerras e você não tem o gesto de abrigar essa pessoa, que mundo é esse? Então, defender uma pauta dessa é ter um lado político partidário, é ser comunista. O Papa mesmo já falou, se for assim, eu e Jesus éramos comunistas. Parte da sociedade conservadora questionando a posição dele, mas de defesa plena do ser humano e acolher também homossexuais, lésbicas nas celebrações, porque nós acompanhamos todos os dias homossexuais e lésbicas nas nossas celebrações. Alguns que se assumem e outros eventualmente que não. São seres humanos, a gente não tem o poder de fazer julgamento sobre a opção sexual de ninguém. E Jesus não deixou de abençoar ninguém por condição sexual. E a única coisa que o Papa fez foi dizer, eu acolho a todos, como Jesus acolheria. E o julgamento cabe a Deus. Por isso que ele era tão respeitado. O debate interreligioso, de conversar com outras denominações, a luta contra as guerras, a fala dele permanente, na última fala, antes de sua morte, antes de desejar uma feliz Páscoa, de dizer que não podemos aceitar a fome, a guerra, as injustiças. Então, desejar a morte do Papa Francisco é desejar a morte da própria cristandade, do próprio sentido da presença do cristianismo na Terra. O grande dilema que se impõe agora para a Igreja é escolher alguém que tenha a condição de dar sequência ao que Francisco fez, aos enfrentamentos que o Papa Francisco enfrentou, inclusive mexendo na política interna da Igreja, para muitos um ninho, um vespeiro mexer ali, porque as igrejas são feitas, as denominações são feitas de seres humanos, e seres humanos são falhos também, e havia também problemas identificados no seio da Igreja que o Papa enfrentou. Então, condenar essa condução, condenar esse gesto, desejar a morte do Papa Francisco, venha de onde vier, né? Alguns dizem que há setores do próprio catolicismo ou evangélicos,
Isso não é cristianismo, não se deseja a morte de ninguém. Aliás, essa geração deve muito ao que o Papa Francisco fez, ao que ele lutou e pelo que ele pregou. Obrigado, Francisco.